Como é que estão as negociações do goleiro Ivan e do zagueiro Robson Bambu? Fala, Mi! Boa noite para você, para o Celso, para o Salazar, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Santa cobertura aqui do Parque São Jorge, viu? Que me salvou aqui da chuva. Eu, Giovanni de Cássio, Osmar Menezes, nossa equipe aqui no santo telhadinho aqui da entrada principal para pedestre aqui do Parque São Jorge. A chuva veio forte aqui, mas durou pouco. Intensidade, mas já tudo mais calmo aqui e, obviamente, com menos danos em relação à Barra Funda, né? Mas vamos lá, notícias do Corinthians. Hoje, terça-feira, tivemos o goleiro Ivan lá no CT Joaquim Grava, passando por exames médicos, muito próximo de fechar com o timão. Existe, né? Esse é um tema polêmico, mas existe uma cautela burocrática aí, né? Porque a Ponte fez dívidas usando os direitos econômicos do Ivan como garantia, né? E como o Corinthians pretende comprar agora 50% dos direitos econômicos desse goleiro, o Corinthians não quer herdar nenhuma dívida da administração Ponte Pretana ao ter esse jogador. Já existe aí um discurso cruzado por parte das duas diretorias. O Salazar tem detalhes interessantes aí dessa polêmica, desse imbróglio, mas o fato é que o Ivan, goleiro, que já teve até passagem pela seleção brasileira, foi chamado pelo Tite, está por detalhes, muito perto de ser anunciado pelo Corinthians. A expectativa, aliás, é de que ele, Ivan, e que o zagueiro Robson Bambu sejam anunciados ao longo dessa semana, assim como o Bruno Melo, que foi anunciado ontem. Mostramos aqui no Gazeta Esportiva a apresentação dele marcada para quinta-feira, lateral esquerdo que veio do Fortaleza, atua também como zagueiro e agora por Silvinho vem sendo justamente utilizado no miolo de zaga nesses primeiros treinos da pré-temporada. Falando em treino, o Corinthians hoje trabalhou em 2 períodos. O Rony segue como ausência, um probleminha aí na posterior da coxa, mas Jô já está de volta, Renato Augusto, William, o esquadrão corintiano se formando, aguardando por reforços. Daqui a pouco eu volto também para falar do camisa 9, mas antes quero saber de vocês, o que vocês acham do Ivan? Tem esse imbróglio todo que o Salazar tem detalhes interessantes, e se o Ivan chega mesmo para ser uma sombra para o goleiro Cássio? Fala aí, Mi! Antes do Salazar das informações sobre o Ivan, eu me lembro quando o Tite convocou o Ivan, foi o Tite que convocou o Ivan. Seleção profissional. Causou uma estranheza, porque ninguém conhecia o Ivan, né, bem, e de repente, aí você começa a prestar mais atenção. E é um baita goleiro, ele fez jogos muito bons com a Ponte, jogos muito bons. Apesar de jovem, joga no time principal da Ponte desde 2018. Exato, então é um cara experiente, é um cara que tem convocação, então, para mim, do ponto de vista técnico, não estou falando do ponto de vista de negócio, do ponto de vista técnico, e aí eu concordo com você até quando você fala São Paulo, Moscou. São Paulo, Moscou, que cairia feito uma luva no São Paulo. Aliás, ele já fez bons jogos contra o próprio São Paulo. E ele seria, sim, uma sombra grande. Aí pro sim, né? Então, goleiro, que, sabe, com passagem por seleção e tudo mais. Então, o Corinthians, eu acho que ele acerta do ponto de vista técnico, né? Porque, veja só, por mais que o Cássio tenha planos de jogar até 40 anos e tudo mais, 25 anos tem o Ivan. 24, quer dizer, então é um goleiro que, de repente, pode ser preparado justamente para assumir a condição de titular do Corinthians num espaço de tempo. Eu me lembro que o Marcos, ele assumiu a titularidade do Palmeiras com 26. E o Corinthians está muito bem servido. O Rogério também, sabe? O Corinthians está muito bem servido, porque o Donelli, que só tem 19 anos, o Donelli podia jogar mais 2 copinhas. 19 anos. Quando ele entrou, em 2021, todas as que entrou muito bem. Jogou derby, com gramado encharcado, salvou o Corinthians contra a Chapecoense, contra o Palmeiras. Então, assim, também tem o Donelli, que é muito bom goleiro, só tem 19 anos. O Corinthians formou um trio de goleiros ali muito bons. O Carlos Miguel, que foi contratado recentemente, ainda não estreou, sequer foi apresentado. Eu não tenho boas informações do Carlos Miguel. Pelo menos informações internas. Agora, sobre o imbróglio Ivan. Sobre o imbróglio Ivan, é o seguinte. Por que imbróglio? Porque a Ponte Preta sabia que tinha o Ivan, uma joia na mão. Tem 100% dos direitos, só que a Ponte estava cheia de dívida. E ela garantiu a venda do Ivan como para pagamento de muitas dessas pendências. Então, quando eu vender o Ivan, isso aqui é seu. Tá? Fez isso. Conclusão, o Corinthians vai contratar o Ivan. 50%.
50% do Ivan. Como assim? Ah, só 50%? Só 50%, e vai levar o Ivan. E o presidente da Ponte foi à Rádio Bandeirantes hoje e disse: nós vamos transferir esse endividamento para o Corinthians. Eu questionei o Roberto de Andrade, diretor de futebol do Corinthians, e ele me garantiu que não há nenhuma transferência de dívida. O que o Roberto me explicou, isso está em detalhes no site da Gazeta Esportiva, na matéria, se vocês quiserem mais, olhem lá. Mas o Roberto deixou muito claro que, Salazar, a gente nem pode legalmente pagar terceiros. Nós vamos pagar a Ponte. E a Ponte o que a Ponte vai fazer com esse dinheiro é problema deles. O Corinthians não vai assumir dinheiro de ninguém. Então tem que, claro, põe tudo no papel. E outra coisa que é para ficar mais claro, quando se fala em transferência de dívida, como disse o presidente da Ponte Preta, tem que tomar cuidado, porque essa dívida gira em torno de 12 milhões. O Roberto me garantiu que o acordo é fechado em algo muito inferior a isso. E alguns jogadores, pelo jeito, estão participando dessa negociação. Por exemplo, o Matheus Jesus foi emprestado para a Ponte, o Fecim foi emprestado para a Ponte. O Igor Formiga, o Léo Santos, o Kaique França... Não vendi, não entrou como moeda de troca? Ele deu a entender isso. A entrevista do presidente da Ponte para a Rádio Bandeirantes, ele diz isso. Ele fala assim, bom, é um acordo desde o ano passado, inclusive alguns jogadores do Corinthians estão vindo para cá, não é que a gente não vai receber nada em dinheiro, mas vem um valor baixo. É por isso que o Corinthians está entendendo como uma oportunidade de mercado. É um cara muito valioso, que eu vou pagar pouco e vou trazer um grande dinheiro. Nossa, o São Paulo perdeu feio. Perdeu o contrato dele com o Corinthians entre 4 e 5 anos. Todo mundo de olho no dinheiro que vai entrar. Exato. Aí você dá...